Fala, atletas amadores, beleza? Meu nome é Diego Ferraz e sejam bem-vindos a mais um Lobotalks aqui no canal Fala Lobo, dessa vez em um cenário diferente, mas sempre com o meu parceiro aqui, Rodrigo Lobo. Seja bem-vindo novamente, meu amigo. Grande Diegão, olha que chique esse cenário, hein? A gente podia fazer sempre em cenários assim, né? Ficar rodando o Brasil aí, gravando, já pensou? Fica a dica aí, produção. Então vamos lá, estamos aqui diretamente de Brasília para falar sobre, acabou de rolar hoje o Ironman 70.3 Brasília e vamos falar um pouco sobre os bastidores, sobre como foi a prova, a preparação e tudo mais. Aqui com o meu amigo Rodrigo Lobo que fez a prova, eu fiquei na cobertura aqui, acho que doeu mais nele aí do que em mim aí essa situação. Vamos fazer uma enquete, esse cara quer fazer prova do circuito, o que vocês acham? Coloquem aí nos comentários a gente trocar, eu faço a cobertura e ele faz a prova. Uma posição diferente. Tem que amassar o pedal e correr bem, hein, bicho? Show, bora testar isso aí, galera. Deixa um comentário aí. Mas bora falar primeiro aqui do evento em si, Lobo. Diferenças aqui que teve os atletas profissionais e um evento grande, achei um evento maior também. O que tu achou, uma visão geral aí sobre o evento do triatlo? Primeiro de tudo, realmente Brasília é uma cidade muito acolhedora, uma cidade fácil de chegar. É um hub, né? Então é uma cidade de muita estrutura. Então a rede hoteleira é bacana, fácil locomoção, apesar, né, da gente não ficar próximo da prova. Então, em linhas gerais, é muito importante quando a gente vai para um evento ter estrutura realmente para poder acontecer as coisas. Um lugar muito bonito, inclusive esse lago impressionante. E a água ela não é tão pesada, então, né, a gente tem um pouco de preconceito, vamos para o lago nadar em água doce. Então, pelo contrário, né, esse lago é incrível, lindo e amanhecendo, né, o sol subindo ali, realmente uma prova muito bonita. A estrutura aqui do pontão também favorece isso, né, a Expo, tem banheiro, enfim, então isso também é importante. Claro, né, você tem um circuito muito bacana também do ciclismo, um circuito que você vai passando por pontos turísticos, né, por pontos conhecidos, as avenidas largas, corrida muito gostosa também margeando o lago. Então, de verdade, a prova, além de bonita, né, esse ano teve uma particularidade, né, que vocês cobriram bastante, a gente cobriu bastante, vocês cobriram bastante, que é o retorno dos profissionais. Isso também faz com que, né, ganhe mais visibilidade, os amadores eles se aproximam das suas referências. E eu acho que é muito importante, realmente a gente estava sentindo falta disso, porque os amadores estavam sendo as referências, né? Tá. E não, a gente tem que estar próximo e mirar, né? Vou olhar para cima e aprender com essas pessoas. Perfeito. Brasília é uma cidade bem convidativa, respira esporte, né? Uma coisa também de Brasília é que tem voo barato de qualquer lugar do país. Quando eu morava no norte ali, vinha muito em Brasília competir, tinha muita prova, voo barato, tem muita hospedagem, como tu falou, mas isso é legal. Outra coisa, a questão da referência também com os atletas profissionais. Tu acha que com amadores ali sendo referência, tinha mais competitividade, tá? Estava perdendo um pouco dessa essência do esporte e fazer pra gente mesmo, de se superar, e estava virando muito competição da galera, um clima mais pesado. O que tu acha? Eu acho, cara, isso é, perfeita colocação, né? A essência da competitividade, ela tá sendo meio distorcida, porque o amador é isso, o amador ele vai concorrer na sua categoria e cada um no seu momento, e não, né? Acho importante também, né, claro, porque eu também não posso dizer que não foi legal, porque durante muitos anos eu protagonizei ali chegadas, cruzando faixas, mas poder fazer a prova e ser coadjuvante, né, mas ao mesmo tempo fazer por si mesmo, assim, né, se conectar com a essência do esporte ali, não necessariamente ficar competindo com adversários que talvez não esteja no mesmo momento que você. Então isso para mim tirou um pouco do peso, né, olhando do lado do amador que fez uma prova, tirou um pouco daquele peso de os holofotes olhando ali para quem vai cruzar faixa e o que estão achando, né, da gente ali na prova, e a gente não tá nem aí, porque eu acho que essa questão da performance é mais no amador, né? É mais uma consequência do estilo de vida, né? A gente treina porque a gente gosta, quer melhorar porque a gente gosta, e vencer uma categoria ou vencer a prova é mais uma consequência do estilo de vida que a gente leva com muitos anos, no teu caso aí, vários anos no esporte. E uma coisa interessante, como tu falou, tu competia ali nas cabeças, né, ali de 2018, 2019. Pra ti é tranquilo agora ver
relevar mais tranquilo, com família maior agora aí, com 2 filhos? Tá tranquilo para ti não tá lá na frente da primeira colocação do amador, por exemplo? Como é que tu lida com isso? Claro que eu reflito sobre isso todo treino, né? Imagina, quando eu venho para a prova, ainda está sendo difícil virar essa chave, porque você encontra as pessoas na Expo, então. e eu cruzo com muitas pessoas, e por estar bastante tempo, né, e exposto nas redes sociais, então as pessoas querem conversar comigo. Quer ver o Lobo performar? E perguntam se eu vou ganhar, vai ganhar, não vai ganhar, e não é bem assim, né? Realmente eu tive bons anos ali entre 2017 e 2019, depois de 2020 veio a pandemia, e claro que, né, poxa, eu vejo meus adversários ali que eu competia, andando até próximos a mim, mas com mais lastro, né? Porque hoje a gente sabe também que eu não fazia nada muito diferente do que eu faço hoje. A questão é que os atletas amadores, eles estão subindo a régua, né? Seja pelo equipamento, seja por métodos de treino, seja por ter, de repente, disponibilidade em acumular mais horas de treino. Então, aqueles, né, atletas que estão talvez andando ali na frente, a gente, claro, não só pelo Strava, mas eles também acabam externalizando isso, uma média de horas ali para andar na frente entre 15, 16 até 20 e poucas horas de treinos semanais. E antes eu sempre tive em torno de 11 a 14 horas. Isso conta e muito. Entre 11 e 14 horas, lá atrás a conta fechava, ele dava para andar lá na frente. E hoje já não dá muito não. Mas por isso que eu estou feliz, porque eu mantenho a mesma regularidade. Isso é muito importante, né? Que a essência do esporte. Por que essas 11, 12, 13 horas, quando dá o pico nessa preparação minha, ela é importante? Porque essas 11, 12, 13 horas, elas para mim têm cabido na minha rotina e acabam sendo a minha válvula propulsora para tudo que eu vou fazer. Para sentar no escritório e ter um dia produtivo, para cuidar da minha família, ter energia, ser inspiração para os meus filhos. E esse fim de semana foi muito legal, porque eu trouxe meus filhos para o Iron Kids e foi muito especial, a primeira prova da minha filha, da Lana, e o Ravi, eu tenho que trabalhar bem, porque ele está muito competitivo demais, né? Ele vê o pai lá na frente, às vezes cruza a faixa com o pai, quer que o pai cruze faixa. Eu falo para ele, não é bem assim. Calma, ele mesmo, olhando para trás para ver se o adversário estava chegando, eu falei, meu Deus do céu, calma, vamos lá, por isso que é importante conectá-los ao esporte, mas trazer acima de tudo os valores do esporte, não necessariamente a vitória. Claro que, né, a gente também tem que despertar um pouco de competitividade, mas de jeito nenhum desvirtuar a essência do esporte. Porque os amadores eu vejo muito que meio que direcionam a vida para competir aqui, sabe? Parece que, não sei, por exemplo, no teu caso não é para ti, se for uma prova ruim ou uma prova boa, o que vale é o treinamento, o que vale é a experiência com a família aqui, é trazer para ti, não ia sair mais triste porque é uma prova ruim, dá aquela coisa assim, mas tu não vai ficar triste porque deu uma prova ruim, assim, digamos assim. Então, isso, saber lidar com essas questões também é importante para o amador, né? O próprio nome diz, né? O amador, que você sabe bem, o amador, né? Que faz por amor, né? E não faz por obrigação ou faz por necessidade de mostrar o resultado. É que realmente hoje, como, né, no Brasil a gente tem... A gente nunca teve essa discrepância entre... sempre teve uma lacuna, a lacuna nunca foi tão alta entre os profissionais e amadores. Então os amadores, eles estão às vezes andando muito próximo, perto dos profissionais. E hoje foi legal, porque os profissionais, eles se destacaram. Pronto. Né? Isso foi muito legal. Dessa vez foi muito bacana ter acontecido isso, para mostrar mesmo, né, que quando você se torna, né, você é um profissional e está no momento bom, realmente o nível, o sarrafo é um pouco mais alto, né? E a gente por muitos anos sempre teve bons amadores namorando ser profissionais e fez com que naturalmente, né, criasse assim, né, essa possibilidade de aumentar ali o número de horas de treino, investir em equipamentos. E falar em equipamento, impressionante como ano após ano, né, olhando uma área de transição dessa, realmente os amadores estão com acesso a ótimos equipamentos
E às vezes profissionais de entrada, né, que estão, você percebe aí, profissionais, amadores começando a participar dos eventos, já com equipamentos de ponta, né, e às vezes não tem Tanta necessidade agora, talvez não seja o momento. e Né? talvez hoje eu conduzi uma palestra ali no simpósio de medicina do esporte falando um pouco sobre isso. Às vezes equipamento demais, né, no momento não apropriado pode ser ruim, né? Ele pode ser perigoso, porque de repente você tem uma bicicleta que você não consegue ter conforto para pedalar e às vezes passa num buraco, às vezes vai fazer uma subida e não tem posição para fazer uma subida bem feita e acaba moendo as pernas. Então a gente também tem que tomar muito cuidado com a escolha de equipamento para encaixar no momento apropriado, né? Show. E essa questão é importante mesmo do equipamento. Eu acho que é por causa também de muita comparação, às vezes, de rede social. Eu vejo que, às vezes, as pessoas querem ter o resultado de alguém que treina 15, 20 horas, mas o cara só tem 10 horas na semana para treinar. Aí ele quer, mas o cara tem uma bike, então eu vou comprar a bike ali do cara, do fulano ter outro capacete. Então ele tenta se adequar para tentar chegar numa performance que às vezes não cabe na vida dele, né? Então, ter essa consciência do que eu posso fazer e fazer o que eu posso e tá tudo bem, né? Não preciso ser o primeiro colocado, não vai mudar nada. Eu tenho a minha profissão, que eu tenho que ser bom ali, né? O esporte é um lazer, é um hobby, é saúde e tudo mais para amador. Eu acho que principalmente quando você tem possibilidade de recurso e investir em equipamento alto, você quer de alguma forma atingir de repente o resultado um pouco mais rapidamente também, né? Se você descobre que uma roda ela vai te economizar 10 watts, um capacete vai economizar mais 5 watts, um cockpit mais aerodinâmico com as garrafas posicionadas numa posição. Só que não é bem assim, né? Porque você só vai realmente economizar esses watts se estiver andando de forma apropriada, com uma intensidade apropriada. Posição, tudo. Saber se posicionar na bicicleta para poder usufruir do equipamento. Então a gente de fato precisa tomar muito cuidado, respirar fundo e saber o momento disso. Eu não posso falar muito porque eu fiquei durante muitos anos no modo raiz, assim. Falei, não, é possível uma bicicleta de contrarrelógio entregar mais que uma bicicleta de estrada. E foi bom, porque eu fiquei muitos anos com a bicicleta de estrada. E na primeira vez que eu pedalei numa bicicleta de contrarrelógio, depois de, sei lá, 8 anos, 9, quase 8, 9 anos do esporte, falei, uau, né? Diferente, Teve uma percepção, porque realmente eu já estava sentindo falta do equipamento. Mas enfim, esse é um tema que a gente vai falar em outro toque, porque a gente equipamento longe, vai longe, né? vai longe. Então bora entrar aqui no assunto da prova em si, Ironman 70 por outras Brasília. Teve um dia bom, né, Lobo? Graças a Deus aí. E vamos começar aqui na natação, nesse lago maravilhoso. O clima estava bom, né? O clima gostoso de manhã cedo, 6h30. Os amadores largaram um pouco mais tarde, 6h40, 6h45, isso. E como foi para ti o clima e a natação aí? Eu vou dizer que quando você tem muita experiência em outras provas, você vem para uma situação dessa aqui em Brasília, você não pode reclamar de nada, né? Eu acho que quem reclamou do clima é que talvez não tenha uma outra referência, né? Quando você vai fazer uma prova em Fortaleza, Maceió, Aracaju... É mais extremo. Floripa, que é o outro extremo do frio ali, né? Extremo do frio, aí você vem para uma condição perfeita, com pouco vento. Até agora eu não entendi para onde estava o vento durante a prova. O pessoal falou que o vento é meio... fica rodando aqui. Eu sou leve, claro que eu senti em alguns momentos, mas eu nem consegui interpretar. E olha que, então posso dizer que a gente não teve problema com o vento. Temperatura agradável, porque hoje estava nublado e não estava tão abafado, então a gente largou numa condição realmente perfeita. Esse lago não tem ondulação e também muito fácil de navegar. E as pessoas que estavam nadando, pelo menos lá na frente, estavam bem direcionadas, então estavam navegando bem, então não necessariamente precisei me orientar pelas boias, no meu caso que larguei na frente com pessoas mais experientes, mas a navegação realmente não estava difícil e o sol, eu tinha uma expectativa de que o sol subisse bem bem de frente e prejudicasse a visibilidade das boias. Não incomodou, né? Pelo contrário, não. E também é fácil, né? Você tem praticamente um retângulo, então você não tem que ir para um lado, vai para o outro. Então, enfim, a natação realmente muito boa. A preparação para a prova também muito, muito tranquila, com bastante espaço. Eu acho que, de fato, não prejudicou em nada a logística. A transição também, né?
Tem gente que reclama de transição longa, essa transição foi um pouco mais curta. Do que a gente está acostumado, Do né? que está acostumado, e numa rampa já para subir. Claro que a gente também teve ajuda dos staffs para subir ali. Mas quem não poupou um pouquinho a perna no final, saiu afogado, Pra subir ali. deve ter corrido até a bike meio perdido ali, deve ter perdido a bike no meio daquele mar de bicicletas. Aí a gente encontrou a bike lá, transição, tudo certo? Tudo certo, transição redondinha. Acostumado depois, já, tudo no automático. Transição redonda, mentira, que eu fui pra fileira errada, tive que, desculpa, normal. Eu agora lembrando, eu fui pra fileira errada, mas foi só Corrigiu. passar por baixo e não perdi muito tempo com isso. Mas realmente uma transição, e isso é muito importante falar de área de transição, né? Porque quando você vai colocar sua bicicleta, você olha, cria referências. Isso. Eu tinha uma referência que era o primeiro refletor, você tem ali a referência das letras, das placas, né? Da fileira da posição da sua bicicleta. Mas galera, numa condição perfeita é fácil de encontrar bike, agora quando a gente está cansado. E olha que eu já vi, né, numa época, né, já participei nos bastidores, na época de provas do Troféu Brasil, por exemplo, e participei de algumas como coordenador e apoio para a área de transição. É um show de horror, né? Faz tempo que eu não vejo uma área de transição, uma transição dos atletas. Aí tem gente que vai para um lado, vai para o outro e fica perdido. Meu Deus, onde está minha bicicleta? Então isso é um ponto de muita atenção que vale já tirar um pouquinho o pé no final da bike, tirar um pouquinho a intensidade na natação para sair um pouco mais confortável para a transição. Então essa é uma dica importantíssima. Fica presente no momento ali, né? Esquecer que o cara já sai da transição pensando em pedalar já. Exato. E já esquece até para onde vai ali no caminho. Exato, e isso é ruim, porque gera uma ansiedade, gera uma frustração, porque você fez força na natação, já fica pensando nos minutos que você vai ganhar ali no pedal e perde né, na transição, e no final fala, nossa, se eu tivesse economizado 1 minuto, e não existe ser, já foi, já era, não olha para trás, olha para frente, corrige. Mas também não espere que seja perfeito, mas controla, respira fundo, é muito importante. Show. E o ciclismo? Pegou a bike, foi pro ciclismo, percurso aqui o pessoal disse que ia ser plano, no máximo um road hills ali, falou que ventou um pouco, como é que foi o ciclismo? Pois o ciclismo, a gente já imaginava que seria um ciclismo, talvez traiçoeiro porque você imagina pedalar em Brasília, né, que é uma condição realmente aparentemente favorável, né? Uma cidade plana, mas o ciclismo mereceu muito respeito e de fato, quem tem experiência em um pedal que a gente chama de técnica, eu não gosto muito dessa palavra, mas fica fácil do entendimento. Triatleta que sabe fazer trocas de marchas de forma apropriada, diferente do exemplo de Fortaleza, que tem, claro, vento contra Fortaleza, Maceió, outras cidades que você só tem a diversidade do vento, mas é uma prova plana, você praticamente não faz troca de marchas. Aqui a gente precisou trocar muito, né? Uma para cima, uma para baixo, 2 para cima, 2 para baixo, né? Porque tinha subidas um pouquinho... A intensidade da subida muda, né? Tem que subir mais, tem que descer mais na descida. Principalmente quando entrou na parte do Congresso, ali na parte do Ministério, com umas subidas um pouquinho mais íngremes. Quem não fez realmente a troca de marcha de forma apropriada sofreu, moeu um pouquinho a perna. E também muita atenção com pequenos buracos, né? Pequenos, que se você tiver atenção e firmeza não tem problema nenhum. Mas quem não, né? A gente sempre fala que é muito importante a segurança em primeiro plano, né? Sempre segurando firme, posicionando bem, não fazendo zigue-zague. Então, a segurança durante o pedal ela é fundamental para conseguir entregar uma prova redonda, sem perrengue. Então, mas um pedal muito gostoso. Uma particularidade para quem que vier para Brasília, eu quebrei a prova, ano que vem para Brasília, eu quebrei a prova em 4 partes, né, porque a gente teve 4 momentos ali, então ela vai passando mais rápido. Legal. Então isso é muito legal. E 2 voltas também, então isso ajuda um pouquinho a passar um pouco mais rápido a prova. Então, tem que falar, o ciclismo... No geral, é uma prova, o percurso rápido de ciclismo. Um percurso rápido,
Mas realmente para quem tem um pouco de experiência, se não sofreu um pouquinho, saiu para correr com a perna um pouco pesada, sem dúvida nenhuma. Show. E depois do ciclismo foi para a corrida, o clima estava bom ainda, né? Não tava, a gente esperava que fosse esquentar, né? Que tava, vai ser período de 11 horas, já está bem quente aqui em Brasília. Mas como é que foi a corrida aí para ti? Pois é. É muito interessante porque eu gosto muito de correr, e vocês sabem, acho que disso, né? Corrida para mim é o ponto-chave da prova, é a minha melhor modalidade. Mas impressionante, como sempre eu saio para correr, eu falo, meu Deus do céu, não vai dar. Como é que vai? É, a gente sempre pensa, né? E é para todo mundo, né? Porque o pedal... Como é que eu vou correr 21 ainda? Ainda Você falta... pedalou 90 quilômetros, vai pedalar 20, vai correr 21, não é fácil. E não é fácil para ninguém. Quem acha que, pro Rodrigo Lobo é fácil, não é. Sempre vem na cabeça essas coisas, né? Esses Imagina, sabotadores eu saí, aí. Assim. Exato. Eu saí e falei, meu Deus, não vai dar. Calma, tô meio afogado, perna meio bamba. E você, né, corre, já pega uma leve subida, depois a plana ali, depois já desce, a perna meio capenga. E ainda posicionando, né, ajustando a nova postura, né, porque você fica muito tempo sentado na posição clipada. E você tem que subir. Esticar. E eu não tive muito tempo de fazer a descompressão, porque realmente quando você vem ali da ponte para fazer a transição, já é muito rápido. E geralmente eu acho importante aumentar um pouquinho a cadência, fazer uma descompressão, Legal. conseguir hidratar e se alimentar bem, fazer o aumento do carboidrato, e ali não deu, já entra ali praticamente sair para correr torto. Mas é importante a gente ter sempre em mente que se a gente treinou, vai dar. A gente tem experiência, por isso que é importante ter experiência prévia e fazer... não pular etapas, para trazer a confiança, né, para a mente voltar para o jogo e acreditar que vai ser possível. E vai encaixando. Os primeiros 5 a 10 minutos realmente da corrida são difíceis para todo mundo, né? Até para os atletas profissionais, acredito, eles saem meio tortos. E por isso que é importante ter a cabeça boa, respirar fundo, fazer aquilo que é possível. Então, uma boa refrigeração do corpo, por isso que eu sempre indico para todo mundo, já que está molhado mesmo, vai molhar, carregar sempre copo de água e resfriar, e ajuda muito. Água na cabeça, fazer as passagens de hidratação já nos primeiros pontos. Se não conseguir fazer uma passagem de carboidrato boa no pedal, também nos primeiros 5, 10 minutos, de repente antecipa a passagem de gel para voltar para o jogo novamente. Aumentando um pouquinho a cadência para estruturar o corpo, ajustar na nova posição. Então esses 5, 10 minutos eles são fundamentais para a sequência da corrida. E não imaginar que você tem mais 21 pela frente. Imaginar que ali eu gosto muito de quebrar, e geralmente o circuito Ironman aqui no Brasil e no mundo também, eles quebram em 2 ou 3 voltas a corrida. Isso fica muito mais fácil também, porque você vai ter que se fazer presente em cada volta. Então vai lá, entrega uma volta, e a segunda é onde você vai se sentir bem, deve se sentir bem novamente. Então acredite, vai lá, siga firme. E a terceira volta não tem jeito, aí é na emoção. Aí é coração puro mesmo. Coração puro, mas se você não fizer a primeira e segunda volta conservadora ali, né, botando no jogo, realmente a terceira volta fica difícil. Show. E corrida rápida, show também no geral? Percurso rápido? O percurso ele não é tão rápido, mas como ele não tem o vento característico de algumas provas aí que ficam muito abertas, é um percurso bem protegido. Então o vento ele não foi um problema, o calor ele não foi um problema, mas ele teve falsos planos ali também, né? Então se você em algum momento precisou, né, dar uma planada, quando aplanou, aumentar um pouquinho a cadência, não deixar a frequência estourar. Então realmente um percurso que mereceu muita atenção por conta disso. Um pouco recortado também, então não dava para tangenciar, então a gente perdeu um pouquinho nesse vai e volta, né, nessa minhoca que a gente ia fazendo na corrida. Mas um percurso muito bonito, né, porque você vai margeando o lago, é um lugar gostoso de correr. E eu fui cruzando com as pessoas, né? Fui cruzando com as pessoas que estavam na primeira e segunda volta, isso foi muito legal, e energizando, porque recebi muito incentivo também, como acabo sendo mais conhecido no circuito. Então, tanto entre os atletas torcendo por mim, quanto as pessoas, né, que estavam no meio do percurso, e aqui principalmente na parte final com mais torcida. Só achei que poderia ter mais torcida, a gente ficou muito longe da torcida. Esse foi um ponto de maior atenção, que é claro que você vai correndo com as pessoas e vai se motivando com os atletas e vai se motivando com isso, mas
Diferente de alguns lugares que você corre mais tempo com a torcida e ela te empurra mesmo. Ajuda né? mesmo, é verdade. E no geral, clima bom, torcida aí, né? Percurso rápido, então já vai abrir a inscrição e tá vendo que tá bombando aí as provas de longa, meia e longa distância, né? Provável também que vai dar aí um sold out aí também rápido. Só para o pessoal ter consciência se é o momento certo para fazer isso, não ir na empolgação do momento agora, deixa todo mundo à flor da pele, né? Quando tem uma prova. E essa foi a tua prova-alvo, Lobo? Qual é os próximos planos aí? Vai descansar agora? Como é que tá? Descansar não, né? Não A gente dá. não descansa, né? Fazia tempo mesmo, fazia muito tempo, desde pré-pandemia, que eu não fazia um ciclo um pouco mais longo. Acho que até já comentei isso em alguns outros momentos, que eu não fiz um ciclo um pouco mais longo como triatleta. Eu sempre priorizei a corrida e colocava o triatlo no meio, né? Então, ia para as provas de corrida e pintava algumas provas do circuito Ironman Sinabon 3, como o mesmo Aracaju, que foi o rescaldo do ciclo de maratona do ano. Sofri bastante, claro, mas essa vez foi muito legal, porque eu virei triatleta, né? E eu não estava sendo... Eu sempre fui triatleta, eu nunca deixei de ser desde 2001, porque eu nunca deixei de fazer um ano sequer de prova de triatlon, desde 2001. E ano passado foi o ano que eu fiz menos, eu fiz 3, não foi pouco, mas eu fiz 3. Mas fazia tempo que eu não virava a chave para o triatlo, porque treinar triatlon ele não é fácil, né? Eu ano passado, como eu falei, até setembro para outubro, eu encaixava os ciclismos no meio da semana, mas não treinava de forma tão específica para a prova alvo, né? Então, no caso do Ironman Sinabon 3, um volume maior no final de semana, treinos de intensidade um pouco mais específicas de prova. E geralmente fim de semana é onde a gente precisa treinar pedala-corre, seja em simulados, seja o próprio pedala-corre, né, que é o treino em transição do pedal para a corrida, ou os combinados, né, cruzando as modalidades. Isso é fundamental, a especificidade, e se possível tiver um recurso para treinos outdoor, a gente precisa ir. E a gente sabe que, infelizmente, no Brasil a gente acaba tendo que ficar no meio da semana em treinos indoor, por conta de segurança, viabilidade de logística, né? Quem mora em São Paulo às vezes não consegue se deslocar para a ciclovia, que é onde a gente costuma treinar, que é um lugar, né, muito favorável, né? Porque é plano, não venta, vou falar que não venta tanto, venta, mas é um lugar um pouco mais preservado. Mas não dá para ir no meio da semana, porque já tem trânsito. E então, se possível, de final de semana é fundamental ir para a rua, porque senão vai sofrer na prova. Então fazia tempo que eu não fazia isso, e eu tenho que tirar o chapéu para você que está assistindo, que é triatleta, que não é fácil treinar triatlon. Ele requer realmente muita disciplina para a conta fechar, né? Para a conta fechar, para chegar no dia da prova e a gente não sofrer e falar uau, né? Não ser traumatizante, né? Quando gera um trauma não é gostoso, não é saudável, né? Porque a gente fica, né, repensando por que está fazendo aquilo e às vezes desmotiva, abandona a modalidade precocemente porque realmente não levou a sério, não encaixou a rotina como deveria para uma prova longa. Então, por isso, montar um calendário com provas curtas para entender se cabe na rotina que ele, né? A gente já falou um pouco sobre a rotina de treinos, mas é muito importante, você que é do triatlo, você que é triatleta, entender qual a carga necessária de treinamento. E foi muito gostoso, porque no final de semana eu fui me encaixando de novo, me sentindo confiante na corrida pós-pedal, porque fazia tempo que eu não me sentia tão confiante assim. E foi muito, muito legal a experiência de voltar, só que agora você perguntou dos próximos passos. Não sei ainda o que eu vou fazer do triatlon, tem muitas provas aí que estão dando uma coceira para fazer, mas eu tenho algumas provas de corrida, tenho uma meta de meia maratona no Rio para bater o RP, então vou virar a chave para a corrida. E tenho também Maratona de Nova York, dia 2 de novembro, que é uma prova-alvo de maratona. Então, só vou fazer uma maratona no ano a princípio, apesar de estar inscrito em Berlim, Boston, Berlim, Chicago e Nova York, mas muito provavelmente eu só faça Nova York como alvo de maratona.
E com isso vai sobrar uma reservinha aí para entre junho. Ah, 70 em São Paulo talvez eu faça também, estou inscrito. Então não tem como, deu vontade de fazer ano passado e eu fiquei pertinho. babando porque eu tinha Maratona de Berlim na sequência, não dava para fazer na semana seguinte. Então muito provavelmente São Paulo esteja de volta para o circuito 70.3. Sensacional. Então deu para ter uma boa noção aqui sobre o Ironman 70.3 Brasília, né, da prova e sobre a essência do esporte. Sensacional, meu amigo. Pois é, Muito bom. e claro que eu fico pensando em muita coisa no meio da prova, né? Claro, eu tenho um momento de reflexão aqui, um momento filosófico. Realmente o triatlo ele é encantador, ele é perigoso porque ele realmente vicia, porque ele libera muitos hormônios e de todo lado, e todos os tipos de hormônios. Tem muita coisa porque para melhorar. E é muito dinâmico, você nada, sente o negócio, e sente contato com a água, daqui a pouco Legal. você pedala, você se sente poderoso, porque... Corre no final E ainda. depois a corrida, quando você cruza a linha de chegada, você sofreu Quer pra mais, caramba, mas você se quer de sente novo. Super-homem. super-homem, super-herói. É isso. De verdade, o triatlo ele é encantador. Ele deixa muitos legados. Por isso que eu digo, né? A gente sempre fala, quando você encaixa o esporte na sua vida de forma apropriada, você aprende muito com ele. Hoje, mais uma vez, eu falei, caramba, já é o 30ª tantas provas de long distance, né? De Ironman 70.3. Eu digo long distance porque tem algumas provas da mesma distância, como Pirassununga, que eu conto, mas pelo menos 26 a 27 provas de Ironman 70.3 e eu tava me sentindo com muito medo, não medo, ansiedade para largar, e porque a gente tem que pensar em muita coisa quando a gente vai fazer uma prova de triatlo de longa distância, porque são muitos processos, né? Muitas coisas para a gente arrumar, a gente se preparar, equipamento, hidratação, suplementação, estratégia de prova. E se a gente não faz uma conexão disso, quando vai para casa e não coloca isso em prática, tudo que a gente aprendeu na preparação de prova, durante a prova, e não aprende, não transfere para o nosso dia a dia, não serve de nada. Então, eu mesmo preciso agora respirar fundo, ainda vou ficar mais um dia aqui, mas geralmente eu vou para o escritório ou vou para o meu dia a dia em casa mesmo, com a família, na minha rotina, e a resiliência, o foco, o se fazer presente, a dedicação, a disciplina, os bons hábitos associados que a gente tem que conectar para o esporte ele se tornar saudável e a gente ter bons resultados na prova, eles são importantes para o nosso dia a dia. E a gente tem que inspirar as pessoas à nossa volta, a gente não tem que fechar, só fazer um medal monde ali, postar no Strava, e não, a gente tem que trazer as pessoas à nossa volta para, não necessariamente para o triatlo, mas para se cuidar, envolver a nossa família, envolver as pessoas no nosso trabalho, estimular, não criar um pedestal, não criar um hiato, uma lacuna gigante entre as pessoas que estão próximas a nós, e agora mais pessoas estão próximas a nós por conta da tela, das redes sociais. Então a gente tem uma grande responsabilidade, isso é muito importante. E eu vou dizer na prova, porque principalmente o pedal, a natação, não estou nadando quase nada, então estou nadando ali de 1.000 a 1.800 a 2.000 no máximo. E agora me lasquei porque a piscina mais aberta do condomínio fechou, está em manutenção, vou nadar de novo na piscina de 30 e poucos graus, inclusive na última semana de polimento tive que nadar nessa piscina, estava sem volume de natação, sofri pra caramba, mas a experiência favoreceu, então consegui nadar em bons pés ali, mas estava sofrendo na natação, falei, nossa, eu vou me entregar, não, vou inventar uma história, vou falar que tô cansado, eu falei, não, vambora, vamos acreditar, e busca um pé, busca outro, busca uma boia, busca outro, e vai lá, sai para pedalar. No pedal, como eu nadei bem, acabei conseguindo nadar bem, pela experiência, fui bem posicionado para pedalar, talvez entre os primeiros, fui o terceiro na categoria, e estava ali entre os 20, acho que 20, 30 no máximo, entre os 20 e pouco. Depois do pedal, vários grupos me passaram, eu falei, meu Deus do céu, com esses 56 quilos e esses novos triatletas que pedalam pra caramba, eu falei, não vai dar, já vou inventar uma história, vou inventar que não, tá bom, vim com a família, e acabei me cansando, mas pelo contrário, que nenhuma prova na minha vida eu me entreguei, sempre fui até o fim acreditando, e além disso, quando a gente também, eu quero também tentar me posicionar bem,
E falei, vambora, que quando botar o pé no chão, esses caras que estão fazendo muita força no Não pedal, vão não correr. sei se vão correr também. Então pronto. E parece que eu saí em 28º dos amadores e passei acho que 17 pessoas e terminei em 11º. Então isso também é uma Legal. lição para todos acreditarem até o fim, porque, né, a gente tem altos e baixos, esporte é isso, a gente tem altos e baixos, assim como na vida. Numa maratona, por exemplo, quem nunca teve altos e baixos? Eu mesmo, na melhor fase de preparação, para uma corrida de 21, uma maratona, que é uma prova um pouco mais longa, que requer bastante respeito como essa daqui, a gente vai passar vai ter altos e baixos e a gente tem que acreditar. E quando a gente cruza a linha de chegada, né, a gente não pode se arrepender do que deixou de fazer. Então isso é muito importante. Sensacional, meu amigo. Parabéns pela prova. O cara tá cansado aqui, já tá escurecendo. Mas... Bastidores aqui, a gente tava com medo da chuva, tá caindo raios, mas ficou um cenário bonito. É isso. E tudo por vocês aí. E de verdade, espero que a gente tenha esclarecido um pouquinho de como foi aqui a prova. Claro que tem um momento filosófico sobre o triatlon, que é muito importante também. Quando a gente vai para uma prova de triatlon, tem que realmente deixar esses legados. Show. Então comentem aí. Tem alguma dúvida sobre triatlon, sobre o Ironman 70.3, que é uma prova difícil? O que a gente precisa para chegar a uma prova dessa? Apesar de a gente já ter também alguns episódios que vão dar um apoio para vocês. Comentem aqui e bora para cima. Obrigado por tudo, pela audiência. Show. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos e se é uma assessoria especializada em treino de corrida de triatlon, vou deixar o link aqui para falar com o nosso time. Parabéns mais uma vez, meu amigo. Vai para cima. Até a próxima aí. Valeu, galera. Pra cima!